Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, por favor, os que encontraram, digam amém. Agora você procura o verso 23. Então vamos lá. Versículo 23 está escrito assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você pode repetir? Curva sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua serva, pastora Nazaré, já orou pela minha pessoa e eu peço a tua graça, peço que o Espírito Santo venha estar comigo neste momento, para que esta palavra possa sair e adentrar nos corações. Eu oro e te agradeço no poderoso e exaltoso nome de Jesus, e toda a igreja confirma dizendo amém. Antes de se sentar, dá uma olhadinha para o seu irmão, fala para ele assim: o nosso Deus está neste lugar. Pode assentar. Nós lemos agora este versículo, Jesus dizendo: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Digam amém. Um certo vencedor de limitações, ele disse que a palavra impossível é somente encontrada no vocabulário dos fracos. E o próprio Jesus, neste verso, ele deixa bem claro que não há impossível para aquele que crê. Então, se você crê, tudo lhe será possível. Digam amém. Por isso eu quero tomar como tema desta palavra nesta noite: missão impossível ou aparentemente impossível. Agora, a palavra missão, todo mundo sabe que significa comissão diplomática, incumbência. Já a palavra impossível significa impraticável, dificílimo. Posso ouvir um amém? Jesus, para salvar a humanidade, ele recebeu uma missão. Digam amém. Uma missão, vamos dizer, aparentemente impossível, ou impossível a qualquer homem. Vocês sabem que, por que eu falo impossível? Porque Jesus teria que vir a esta terra não como um Deus, mas como homem. Digam aleluia. É por isso que quando você lê logo no princípio de Mateus, Lucas, Deus fala, está bem claro que aos homens tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas lá na frente Jesus diz nesse verso: tudo é possível para aquele que acredita, para aquele que tem fé, para aquele que crê. Posso ouvir um amém? Agora veja bem, porque ele como homem teria que vencer 7 grandes obstáculos. Jesus como homem comum teria que vencer 7 grandes obstáculos. O primeiro obstáculo, vamos lá, antes de falar do primeiro, eu quero que você preste atenção numa coisa. Jesus era Deus, porque ele disse: eu e o Pai somos. Então Jesus é Deus. Mas veja bem, como Deus, Jesus não poderia de forma alguma cumprir esta missão. Jesus, repito mais uma vez, Jesus como homem, ele tinha que vencer todos esses obstáculos. Agora, qual foi a missão de Jesus? E quais os obstáculos que ele teria que vencer como homem? Então vamos agora para o primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo da missão impossível que Jesus tinha que enfrentar era viver como homem no meio da humanidade e não cometer um pecado sequer. Você está me entendendo? É possível um homem viver toda a sua vida nesta terra sem cometer um pecado? Então Jesus tinha esse obstáculo, ele teria que viver entre a humanidade durante toda a sua vida e não sofrer. Ele tinha que vencer esses obstáculos. Agora, preste bem atenção. A pergunta é: qual o homem que vive nesta terra que não comete pecado? Pecado não é só prostituir, adulterar. Pecado não é só odiar, matar ou roubar. Pecado não é só agredir, mentir ou enganar alguém. Pecado é tudo isso e muito mais. Está me entendendo?
Quem está entendendo, diga amém. Jesus se fez carne como eu e você e passou a viver entre a humanidade. Na adolescência, depois vem os seus degraus subindo, né? Primeiro criança, depois adolescente, depois agora jovem. Agora eu quero que você preste bem atenção numa coisa. Da adolescência à juventude, ou até a idade que Jesus chegou, esse espaço de tempo é o espaço que mais as pessoas cometem pecado. Adolescentes e jovens são os que mais cometem erros, são os que mais pecam, são os que mais aprontam. Está me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Pode deixar essa luz aqui meio acesa, viu? Então preste bem atenção. A Bíblia diz que ele viveu no meio de toda a humanidade e não cometeu um pecado sequer. E quando você abre lá no livro de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 22, lá está escrito assim: ele quem? Jesus, não cometeu um pecado sequer, nenhum engano se achou na sua boca. Foi a fase da sua vida mais difícil, adolescente e jovem. Ele não cometeu um pecado, e a Bíblia diz que nenhum engano sequer encontrou nos seus lábios. Então isso significa que esse primeiro obstáculo Jesus conseguiu vencer. Viver no meio da humanidade sem cometer um pecado sequer. Esse primeiro obstáculo ele conseguiu vencer. Digam aleluia. Agora eu pergunto: um homem consegue? Uma mulher consegue? Nenhum ser humano consegue viver nessa terra sem cometer um pecado. Quando alguém diz assim: eu nunca pequei, já está pecando. Ele dizer que nunca cometeu um erro, ele já está errando, porque nós somos falhos, nós somos carne. Mas a Bíblia diz que Jesus nunca cometeu um erro sequer. Diga aleluia. Vamos para o segundo obstáculo da missão de Jesus. Eu estou pregando lento, devagar, para você entender ponto por ponto. O segundo obstáculo da missão aparentemente impossível de Jesus é: Jesus teria que nos comprar, e o pagamento era o seu próprio sangue. Jesus teria que morrer na cruz, amém? Para salvar, enfim, todo aquele que crer nele e receber como Senhor da sua vida. Agora eu pergunto: qual o homem que aceitaria uma missão como esta? Qual o ser humano que aceitaria uma missão como esta? De derramar o seu próprio sangue para salvar alguém que virou as costas para ele. Você está me entendendo? Qual o homem que teria coragem de morrer, dar a sua vida para salvar alguém que virou as costas para ele? Alguém que não quis nada com ele, alguém que virou as costas, alguém que abandonou, que fechou as portas para ele. Nenhum homem faria isso. Está me entendendo? Nenhum homem teria coragem de fazer tal coisa. Qual o homem que aceitaria carregar uma cruz para ser pendurado dela mesma? Nenhum queria tal coisa. Ninguém jamais aceitaria uma missão como essa, porque Deus, olhando da terra no céu, não viu um capaz de fazer isso. Digam amém. Ser humilhado, preste bem atenção, zombado. Jesus foi espancado, e quando pregaram ele na cruz, lá de cima, ele ainda teve a coragem de abrir a boca e dizer por amor: Pai, perdoe-lhe, porque não sabem o que fazem. Já imaginou? Se fosse uma outra pessoa e dizer: Pai, destrua todos, afunda todos, manda todo mundo para o inferno. Aí Jesus diz: perdoa-lhe, porque eles não sabem o que faz. Isso é por amor. Amém? Diga aleluia. Qual o ser humano que aguentaria um sofrimento como esse e ainda perdoar? Nenhum homem jamais teria condições de fazer tal coisa. Irmãos, esta é sem dúvida uma missão dificílima para qualquer homem, para qualquer um.
ter que morrer para salvar alguém que virou as costas para ele. Mas Jesus, ele venceu o primeiro e agora estava vencendo o segundo, porque ele morreu na cruz, derramou o seu sangue por amor a toda a humanidade. Diga aleluia. Então este é o segundo obstáculo. Ele nos comprou com o teu sangue precioso. Ele entregou a sua vida por mim e por você. É por isso que existe a igreja hoje. Jesus te comprou, Jesus nos comprou com o teu sangue maravilhoso derramado na cruz. E o terceiro obstáculo difícil, vamos dizer dificílimo, que Jesus teria que enfrentar era após a sua morte. Assim que ele fosse, seu corpo foi sepultado, ele tinha que descer lá no inferno, ele tinha que ir lá no Hades e tomar de Satanás a chave da morte do inferno que Satanás havia tomado de Adão, o primeiro homem. Jesus teria que fazer isso. E a Bíblia deixa bem claro que quem vai para o inferno não consegue escapar de lá. Quem vai para o paraíso não pode voltar aqui. E a Bíblia diz que a missão de Jesus era, após a sua morte, descer lá no inferno. E ele desceu no inferno. Quando ele entra pelos corredores do inferno, ele desafiou todos os principados e potestades. Todos os demônios fugiram, abrindo o caminho para ele passar. E ele entrou no recinto particular de Satanás, deu-lhe um golpe e arrancou do seu pescoço a chave da morte e do inferno. Amém? Quem vai para o inferno dificilmente consegue escapar de lá. Jesus não foi para o inferno, ele foi ao inferno e resgatou a chave. Ele estava ali mostrando que ele estava vencendo esse terceiro obstáculo dificílimo para qualquer homem. Posso ouvir um amém? Diga aleluia. Ninguém jamais, a não ser Jesus, conseguiria fazer tal coisa. Nenhum homem descer, entrar no inferno, enfrentar os demônios. Homem comum jamais. Mas Jesus só conseguiu fazer isso porque ele havia vencido a primeira e a segunda. O primeiro obstáculo e o segundo obstáculo. Se Jesus tivesse falhado no primeiro obstáculo, ele não fazia, ou ele não ia nem para o segundo. Como ele venceu o primeiro, ele tinha condições de vencer o segundo. Venceu o segundo, ele tinha condições de ir ao terceiro. E agora ele vence o terceiro, tomando a chave do diabo. A chave de Deus, é claro, que estava no poder de Satanás. A chave da morte e da vida. Diga aleluia. Ele vence então o terceiro obstáculo. Vamos para o quarto obstáculo mais difícil que Jesus enfrentou. Ele tinha que, além de tirar as chaves, trazer de volta, ele teria que ressuscitar. Digam aleluia. Homem nenhum consegue ressuscitar se Deus não interferir, se Deus não agir. É claro que Jesus ia ressuscitar pelo poder de Deus, mas Jesus ressuscitou porque ele venceu os três obstáculos. Quando ele venceu os três, ele estava apto para vencer o quarto obstáculo. E a Bíblia diz que ele venceu, ele ressuscitou e ainda ficou na terra por 40 dias para concluir a sua missão, aquilo que foi passado pelo Pai a ele. E foi exatamente o que aconteceu. Se você olhar lá no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 6, está escrito assim: Maria e outras foram ao sepulcro. Elas foram levar flores. E quando elas chegam próximo do túmulo, ela vê dois rapazes, dois jovens vestidos de branco. Para ela eram pessoas comuns dali, mas eram anjos. E os anjos, para adiantar, disseram assim: não vos atemorize. Buscai Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou. Quer dizer, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Diga aleluia. Amados, o meu Salvador, o seu Salvador ressuscitou, ele está vivo e ele está aqui conosco hoje, pois ele disse: onde estiver duas ou mais pessoas, ali eu estarei. Eu estarei, ele está aqui, eu posso sentir a tua presença nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, o que eu quero dizer para você é que a morte não conseguiu deter, o inferno não conseguiu segurar,
Nada conseguiu impedir a ressurreição de Jesus. Ele vence os inimigos mais temidos do homem: a morte e o inferno. Digam aleluia. Quem quer morrer aqui? Levante a mão. Ninguém. Quem quer ir para o inferno aí? Levanta a mão assim. Ninguém. Então Jesus venceu esses inimigos violentos na vida do homem: a morte e o inferno. E quem recebe Jesus vai vencer a morte. Se você tem Jesus como seu Salvador, a morte não vai ter poder na sua vida. Porque para Jesus, quem é de Jesus não morre, ele passa da morte para a vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Qual o homem capaz de vencer a morte e o inferno? Existe alguém, um homem comum, que pode deter a morte? Não, pode voltar, eu não vou morrer agora não. Toda vez que vir, não, vai embora. Não tem nenhum. Consegue chegar no inferno e vencer nenhum homem. Jesus conseguiu vencer, porque ele venceu desde o primeiro obstáculo. Quando você vence o primeiro, vence o segundo, vence o terceiro, as portas vão se abrindo. Digam aleluia. Nenhum homem conseguia fazer tal coisa, mas Jesus fez. Por que ele fez isso? Por amor a mim, por amor a você. Digam amém. Então o quarto obstáculo de Jesus era ressuscitar. Ele ressuscitou e está no nosso meio nesta noite. Diga aleluia. O quinto obstáculo que Jesus enfrentou, obstáculo aparentemente impossível, ele tinha que subir aos céus, diante dos seus discípulos, sem escada, sem elevador, sem helicóptero, sem avião, sem balão, sem nada, ele tinha que subir. Digam amém. Ele teria que subir. Hoje nós temos tudo isso, temos aviões, temos balões, temos helicópteros, e tem, vamos dizer, nave que voam e vai para outros lugares, né, do espaço. Mas naquela época não havia nada disso, nem balão na época, ou balões tinha na época. E Jesus teria que subir diante dos seus discípulos. Posso ouvir um amém? Para subir dessa forma, os discípulos talvez estavam pensando: como ele vai para o céu? Como é que ele vai subir para o céu? Quando Jesus reuniu pela última vez ali com eles: eu vou para o Pai. Como ele disse lá em João capítulo 14, ele diz assim: vou para o Pai. Aliás, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugares. Amém? Quando ele termina de dar essa mensagem, uma nuvem desce aos seus pés e ele começa a subir. Sem elevador, sem nada, ele vai subindo em cima de uma nuvem. Você já palpou uma nuvem? É como uma fumaça. Você consegue segurar a fumaça? Você passa no meio dela, ela não fica em você. Você pode até ficar cheirando ou fedendo fumaça, né? A nuvem é mais ou menos parecida, só que ela não tem esse tipo de cheiro. Eu sei que a nuvem, ela chacoalha, porque a gente está acostumado a viajar de avião. Vocês sabem que eu viajo cerca de 1, 2, 3, 4, 5, cerca de 6 vezes por ano de avião, para reuniões, quando é longe, e já enfrentei muitas turbulências, que não é fácil. Essas turbulências às vezes são os lugares mais baixos, mas quando a gente enfrenta aquelas paredes de nuvem, o avião sacode todinho. A última vez que eu fui para Manaus, na penúltima vez que eu fui descendo lá, havia tanta nuvem, que lá da cabine o piloto, ou o comandante, sei lá, ele disse: olha gente, tenha calma, tá muitas nuvens aqui em Manaus e o avião vai chacoalhar muito. Ele acabou de falar, começou a chacoalhar mesmo. Aqueles lugares aqui de cima que guarda as maletas começou a abrir, o negócio começou a avião pensar. Aí eu falei assim: meu Deus, será que eu vou sair de São Paulo para vir morrer no Rio Amazônia, meu Deus? Porque eu olhava para baixo só havia água, o Rio Amazônia, e chacoalhava, balançava. Mas se você passar a mão na nuvem, você não vai tocar, você não vai conseguir pegar. E essa nuvem desceu aos pés de Jesus, e ele começou a subir diante dos seus discípulos, mostrando para os seus discípulos que assim como ele estava sendo levado ao céu, a sua igreja também seria levado para viver com ele por toda a eternidade. Assim como ele estava subindo, a igreja também ia subir, não lentamente, mas ia subir no abrir e fechar de olhos. Digam aleluia. Hoje, nenhum ser humano tem condições de subir, a não ser voando.
de um lugar para o outro, ou ir no espaço, como muitos dizem que vão, na Lua, outros planetas que alguns falam por aí. Mas ninguém jamais tem condições de pegar uma condução aqui nessa terra e ir para os céus. Deus tem o seu avião, o seu elevador, Deus tem a sua nave, Deus tem a maneira correta, certa, que o olho humano não pode ver, de nos levar para o reino de Deus. Digam aleluia. Eu fico lendo esse texto, analisando e fico pensando, os discípulos devem ter ficado perplexos quando viu Jesus subir diante deles, sem nenhum elevador. Os discípulos ficaram, meu Deus, que tanta glória, como subir desta forma? Mas no arrebatamento vai ser bem mais rápido do que quando Jesus subiu. Digam aleluia. Quando você piscar os seus olhos, você já está entrando nas nuvens, juntamente com aqueles que ressuscitaram. Digam amém. Digam aleluia. Eu quero dizer a vocês que breve isso vai acontecer. Eu não sei que dia, não sei que ano, não posso te falar data, que se eu falar data eu estou realizando uma promessa falsa, né? Ou profetizando falsamente, eu não sei, mas eu te digo que ele virá. E tudo indica que ele não vai demorar. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é mostrando que ele está vindo, porque ele falou isso há mais de 2000 anos atrás, quando estivesse próximo à sua vinda. Guerras, terremotos, confusões e mais confusões, nações contra nações. Nós estamos vivendo isso. É guerra para todo lado. Está para acontecer uma terceira guerra mundial. Está para acender o pavio. Está me entendendo, igreja? Então nós, que somos cristãos, nós temos que dobrar o nosso trabalho nesses últimos dias. Evangelizar, ganhar alma, falar de Jesus para as pessoas, para que elas possam morar no mesmo céu que você vai morar. Vamos fazer, vamos trabalhar, vamos agir. Digam aleluia. Quem quer subir para os céus aqui? Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus vence o quinto obstáculo, que era ressuscitar e subir de volta. Agora o sexto obstáculo impossível para Jesus era enviar o Espírito Santo. Parece fácil, mas é fácil porque ele venceu os obstáculos. Porque se ele não tivesse vencido os obstáculos, ele não teria condições de implorar ao Pai para mandar o Consolador. Só se ele vencesse todos os obstáculos que ele teria condições de rogar ao Pai para enviar o Consolador. É tanto que antes de subir, o que ele disse lá em João capítulo 14, verso 16? Ele disse assim: eu rogarei ao Pai para enviar o Espírito Santo para ficar e consolar a igreja até a minha volta. Ele falou isso para o seu discípulo com certeza. Ele estava declarando que ele havia vencido o sexto obstáculo. E agora ele ia para o Pai pedir ao Pai que enviasse alguém para ficar no seu lugar. E esse alguém era a terceira pessoa, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco há mais de 2000 anos atrás. Ele está com a igreja. Essa vontade que você tem de aprender, essa vontade que você tem que orar, essa vontade que você tem de ir à igreja, essa vontade que você tem que cultuar, é porque o Espírito Santo está impulsionando você, que você não pertence mais a esse mundo, mas você pertence ao reino do Deus Todo-Poderoso. Pode aplaudir, é Ele que é digno de honra e glória. Digam aleluia. E a Bíblia diz que ele então disse dessa forma para os discípulos: esse obstáculo foi vencido, porque quando 40 dias depois da ida dele, a Bíblia diz que todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente chegou no meio deles o Espírito Santo que Jesus havia prometido. Quando o Espírito Santo chegou e todo mundo começou a falar em novas línguas, estava ali a prova que ele havia vencido o sexto obstáculo. O Espírito Santo desceu. Hoje tem crente por causa do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não tivesse, dificilmente as pessoas aceitariam Jesus.
porque o coração da raça humana é duro. Amém? É duro. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Quando você vai pregar para uma pessoa não cristã, quem vai te ajudar ali é o Espírito Santo, que vai amolecer o coração do indivíduo para que ele possa parar e ouvir acerca de Jesus Cristo. Todo mundo aqui conhece minha história. Eu não queria saber de crente nenhum. Eu não queria saber de ser evangélico, de ser crente. Nunca, jamais passou na minha cabeça de ser pastor. Meu negócio era farra, era cantar. Era ir para as baladas, cantar, que eu gostava mesmo de cantar. Jamais passou pela minha cabeça de ser pastor. E Jesus foi lá e deu uma tossida: você vai pregar a minha palavra. E hoje eu adoro pregar o Evangelho. Prego porque gosto de pregar, gosto de falar de Jesus. Digam aleluia. E repito, Ele está aqui conosco hoje. Ele está aí do seu lado. O Espírito Santo está aí falando no seu coração: você é filho de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: você é filho de Deus. Diga aleluia. O Espírito Santo está conosco. Mas eu quero dizer uma coisa: o Espírito Santo, ele vai embora, mas quando ele for, a igreja vai junto. E assim que ele for embora, as coisas mudarão aqui na face da terra. O anticristo não se manifestou ainda, não publicamente disse eu sou o cara, porque a igreja está aqui, o Espírito Santo ainda está cuidando da igreja. Mas quando nós partirmos daqui, imagina a confusão que vai estar aqui. Vamos agora para o sétimo e último obstáculo. O sétimo e último obstáculo que Jesus teria que enfrentar ainda não aconteceu. Porque os 6 obstáculos que ele venceu foi suficiente para ele sentar à direita do Pai. E o sétimo e último obstáculo ainda vai se cumprir. É ele vir às nuvens e arrebatar a sua igreja da face da terra. Isso ainda não se cumpriu. Quando ele vier às nuvens dos céus arrebatar a sua igreja, o arrebatamento será numa velocidade jamais vista antes. Vai ser num abrir e piscar de olho. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, está escrito assim: será no momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então, o sétimo obstáculo ainda não aconteceu, mas vai acontecer porque Jesus venceu. Ele venceu para que eu e você pudéssemos vencer os obstáculos que nós enfrentamos no dia a dia. Digam amém. Esse evento, meu irmão, está para acontecer. Eu não sei que já teve tantas pessoas que já tiveram tanto sonho com arrebatamento como eu já tive. Tantos e tantos sonhos com arrebatamento. Aquela coisa parece que está acontecendo, parece que eu estou vendo, eu acordo suado. É apenas um sonho, mas é Jesus mostrando que Ele vai vir, que Ele vai arrebatar a sua igreja. Eu só não consegui entrar na Nova Jerusalém, mas em sonho eu fui até a Nova Jerusalém. Eu falei aqui uma ocasião, quero repetir rápido. Eu atravessei um grande túnel, o túnel era muito escuro, e eu olhava para o chão, eram milhões e milhões de formigas vermelhas, cabeçudas e grandes. E era impossível qualquer homem passar por ali, e eu tinha que passar. Então eu peguei uma das tochas que estava na parede do túnel, segurei na mão, quando eu olhei para o chão eram milhões, e eu tinha que passar, e então eu comecei a passar. E nesse momento eu posso ouvir o barulho, das formigas sendo esmagadas pelos meus pés. Eu no sonho ouvia todas as formigas sendo esmagadas. E eu consegui, quando eu cheguei do outro lado, era um novo mundo. Uma coisa tão diferente. Eu saí do túnel. Quando eu cheguei do outro lado, eu vi uma cidade quadrada. Uma cidade enorme, os muros altíssimos. E do lado direito eu vi um mar, como cristal, as águas eram tão cristalinas que se soltasse uma agulha, você via ela descer até chegar na areia, de tão clara que era.
Aí eu saí da beira do mar, fui até um portão grande. Lá estava um homem muito grande, de frente ao portão. Eu não perguntei o nome dele. Então eu perguntei que cidade era aquela. Ele disse: essa é a Nova Jerusalém, onde todos os filhos de Deus vão morar. Aí ele falou assim: olha, você não vai poder entrar aqui agora, porque ninguém mora aqui ainda. A cidade está pronta para aqueles que vão vir morar. Você está tendo o privilégio de ver a grande cidade por fora. Você não pode entrar aí agora. E eu então acordei. E nunca mais saiu da minha mente, Douglas, esse sonho. Nunca mais. Toda vez que eu lembro do sonho, eu lembro de tudo. A cidade enorme. As paredes era impossível medir o seu tamanho. Enorme. E os portões. E o principal estava lá, aquele homem branco, grande, loiro, aquele homem imenso, que eu olhei para ele assim, para perguntar. Ele disse: é a cidade, a Nova Jerusalém, onde vão morar aqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Lá está a sua mansão, lá está a minha mansão, lá está a nossa mansão, é lá que vamos morar, não por um ano, por 2 anos, mas lá nós vamos viver por toda a eternidade. E quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Esse evento está para acontecer, porque o próprio Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. As minhas palavras não hão de passar. Digam aleluia. O que nós cristãos temos que fazer é aconselhar uns aos outros com essa palavra a essa nação tão esfriante que está vivendo nesses últimos dias. Temos que consolar os crentes e tentar ganhar pessoas novas para o reino de Deus. Vamos batalhar, vamos lutar nessas últimas horas que antecedem o retorno de Cristo. Vamos ganhar almas. Não queira o céu só para você. Apresenta Jesus para outras pessoas, o reino preparado para eles. Quem está entendendo, diga amém. Diga aleluia. Eu quero concluir dizendo assim para vocês: a hora está chegando. Estamos aguardando o último episódio. No dia 14 de maio de 2018, Israel completou 70 anos de reflorescimento. Estamos vivendo na hora extra. Digam amém. Jesus virá a qualquer momento. Acredite se quiser. Você não é obrigado a acreditar, mas acredite se quiser. Ele está vindo. Digam amém. Muitos não estão levando a sério. Muitos não estão levando a sério. Mas uma coisa eu digo: a igreja vai ser tirada de dentro da igreja. Jesus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Ou seja, na igreja tem aqueles que estão levando a sério, quer aprender, quer orar, quer fazer a coisa certa. Mas tem outros que não estão nem aí. Eles vão por ir. Então a igreja será tirada de dentro da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Diga aleluia. Então leve a sério, a partir de agora, deste momento, busque mais ao Senhor, porque muitos com certeza serão deixados para trás. O materialismo tem segurado muitos. E eu digo, por favor, acordem, fiquem atentos, não durma no tempo. Olha para o que está acontecendo. Jesus está vindo. Então eu concluo dizendo assim: a ambição pelas coisas do mundo é o último recurso do fracasso. Fuja dele. Viva cada momento como se fosse o último. Olhe para o seu irmão e fala assim: viva cada momento como se fosse o último. Fala para ele. Sabe por quê? Porque o fim da esperança é o começo da morte. O fim da esperança é o começo. Uns começarão no céu com Deus e outros começarão no inferno, no lago de fogo. Grave bem no seu coração tudo que foi falado nesta noite e leve a sério.
Qualquer um de nós que subimos aqui, a gente procura trazer uma palavra do coração de Deus. Ninguém vem pregar fantasia ou só coisas que você deve, só mel. Não, a gente prega o que a Bíblia manda. A gente fala a verdade. Jesus vai buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não brinque de ser cristão, seja um cristão de verdade. Faça a obra. Vamos trabalhar nessas últimas horas. Alguns dos anfitriões, líderes que estão meio com medo ainda, volte a trabalhar depressa. Volte para as células, vamos formar células, vamos abrir, vamos trabalhar nesses últimos dias. Não vamos chegar diante de Deus de mãos vazias. A missão impossível que Jesus enfrentou foi por amor a mim, foi por amor a você, foi por amor a nós. Se Jesus tivesse fracassado, eu e você já era. Mas Jesus venceu para nós, para nos tornarmos vencedores. E aquele que crê que é vencedor, fique de pé e aplauda o nome dele.